a nós mesmos. A conduta de cada um reflete os seus pensamentos. E se a pessoa movida por pensamentos impregnados de emoções negativas cometer atos prejudiciais aos seus semelhantes, mesmo que passem despercebidos da justiça humana, terá de enfrentar as suas consequências, sob a forma de sofrimento, segundo a lei da reciprocidade que abrange todas as criaturas. Todas as criaturas. Como afirma André Luiz no livro O Mundo Maior, página 112, capítulo 4, né? Se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo no processo retificador, tanto tempo quanto for necessário. Então, ação e reação. Aquilo que nós fazemos simplesmente retornará para nós. Isso todos nós no meio espírita, todos nós estamos cansados de saber, todos nós somos calejados de saber. Mas, como diz o ditado, somos todos nós seres humanos, somos todos nós suscetíveis a erros. Não somos ainda perfeitos. Ainda estamos no planeta de provas e expiações, ainda estamos aprendendo, estamos todos nós tentando, né, jogar essas sementes, para que essas sementes elas fluam da melhor forma possível e a gente possa colher uma melhor colheita, não uma coisa totalmente errada, errônea, como às vezes a gente colhe. Então ele fala, a reciprocidade abrange todas as criaturas. Então, quando nós fazemos um meia-culpa, nós temos essa capacidade de analisar as nossas situações, os nossos atos, muito bem, ainda estamos com a nossa consciência ainda em pleno estado de avaliação. Nós podemos analisar as situações que nós cometemos e tentar refletir sobre isso daí e, às vezes, até nos curarmos com relação às dores que possam advir sobre nós. Né? Possamos melhorar a situação, possamos conduzir a situação de uma forma possível na melhoria do ato, né, que nós cometemos. Então nós temos essa capacidade. Agora tem pessoas que cometem e simplesmente deixam que tudo aconteça. Simplesmente abandonam e fica o Deus dará. O que dirá dessa pessoa? O que dirá dessa família? O que dirá dessa pessoa que absorveu tudo isso daí? Quando nós temos, por exemplo, assim, um tratamento dentro de uma casa, né, onde uma pessoa está sendo tratada de uma obsessão, o que acontece com essa família? Será que nesse momento que essa pessoa está fazendo um tratamento, como eu vim aqui fazer um passe, né, um tratamento de passe, ela vem fazer um tratamento obsessivo, ela vem na casa espírita, mas a casa dela está totalmente fora, totalmente desarmoniosa, o que vai acontecer com essa família? Será que essa obsessão vai atingir somente aquela pessoa que está sendo tratada ou ela vai atingir totalmente a família? Certo? Ela vai abranger, vai abraçar todo mundo. Então, quer dizer, na verdade não vai ser só uma pessoa que vai precisar do tratamento espiritual, mas sim a família inteira. E quem dirá da pessoa que está aplicando o passe? Se a pessoa que aplica o passe ela não tem a boa conduta, se ela não trabalha com si própria, se ela não faz a modificação de sua vida, né? Por isso que fala, a pessoa que ela vai trabalhar no passe, ela tem que ter uma boa conduta, ela tem um caminho, ela tem um bom pensamento, ela não pode ser uma pessoa que deseja o mal, uma pessoa que briga e saia por aí, se estressando por aí afora. Então, nós temos que tomar cuidado de ambas as partes, de tudo o que envolve a todos nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, ele fala, a conduta de cada um reflete os seus pensamentos. Por quê que às vezes nos deixamos cair nesse tipo de pensamentos? Por quê que mesmo com todo o conhecimento que nós temos, com toda essa bagagem espiritual que nós temos, né, vai saber quantas vezes já reencarnamos aqui. Por que com toda essa bagagem que nós temos ainda caímos em contradição com aquilo que nós mesmos tentamos pregar e às vezes tentamos fazer do melhor de nós? Por que nós às vezes caímos? O que acontece com nós? O que está acontecendo com tanto estresse? Por que está acontecendo essas coisas? Paramos algum dia para analisar, para pensar por que disso daí? Eu espero que sim, né? Espero que a gente coloque os pingos nos is, né? Para que a gente possa entender realmente a situação que está acontecendo, o porquê disso daí. Então, dentro do tema dele, ele fala mais alguma coisa, ele fala sobre os tipos de agressividade. Existem duas formas de agressividade. A que está no subconsciente da maioria das pessoas, mantida ocultamente. Certo? Existe uma agressividade que está oculta dentro de nós, no nosso subconsciente. E a que se manifesta por realizações de maus atos. Neste mundo ostensivamente agressivo e brutal. Então, nós temos aquela que está dentro de nós, no nosso subconsciente, que é aquela que a gente mantém lá dentro, aquele foguinho, aquela chaminha, né, bem pequenininha, mas está lá. E é aquela que a gente expõe, é aquele que a gente sai nos tapas, né,
e nas porradas por aí da vida. É aquele que a gente expõe para fora, né? Bota para quebrar o pau com todo mundo. Por que isso às vezes se manifesta? Será que é porque o meio em que eu vivo, as pessoas com quem eu estou, a situação em que está, hoje está tudo assim tão assim fervoroso, né? Está tudo assim tão agitado, que às vezes um pinguinho, alguma coisa, pronto, já sai fora de si, já não consigo mais me controlar. Será que é isso que acontece? Por que isso aí acontece? Temos que parar para pensar por isso. Por que isso está acontecendo? Antigamente era assim? Antigamente eu era uma pessoa assim tão nervosa, uma pessoa assim tão estressada, eu tinha tantos problemas como eu tenho hoje, eu sou uma pessoa tão estourada hoje, antigamente não era assim, antigamente eu pensava as coisas, por que não voltar os pensamentos como que era antigamente? Né? E deixar com que as coisas que eram antigamente retornem a todos nós, que a gente volte àquela paz que nós tínhamos antigamente e não sejamos tão estressados como nós somos hoje. É difícil a gente fazer isso? Às vezes é, né, pessoal? Às vezes a pessoa não consegue sozinha, às vezes ela precisa de ajuda. Quando muito a pessoa, às vezes ela tenta alguma coisa fazer sozinha e às vezes a família não permite, não dá essas condições. Às vezes o emprego não dá essas condições para a pessoa, às vezes a situação em que ela vive o dia a dia não dá essas condições. E essa pessoa, às vezes ela não tem uma fé, ela não tem uma história religiosa na família, ela não se aprende a religião nenhuma, quando isso venha corroborar mais para que essa violência ela se exponha e venha mais fazer com que a pessoa se torne mais violenta. É onde ela vai colocar as duas formas de agressividade em ação, aquela que está dentro de si e aquela que ela expõe, que ela possa dominar outras pessoas. Então a gente vê que tudo isso traz problemas para todos nós. Nós vemos que tudo isso daí são coisas que não são boas para nós, não estão trazendo nada de interessante para nós, não estão trazendo nada de construtivo para a nossa alma, para o nosso ser. Quando nós paramos para pensar e analisar que realmente isso está sendo uma coisa que está denegrindo a todos nós, que está fazendo com que nós retrocedemos em vez da gente evoluir, que nós estamos voltando para os tempos das cavernas, que logo logo nós vamos estar começando a engatinhar em vez de começar a andar eretos, né? Voltando a andar com as quatro patas no chão, né? Como se fosse um animal, né? Então nós temos que começar a pensar isso. Por que disso daí? Se nós temos um Deus maravilhoso que nos deu a vida e permite que a gente esteja aqui presente. Quando ele fala que quantas vezes forem necessárias, você vai recair sobre essa situação. Quantas vezes forem necessárias eu reencarnar nesse mundo, tantas vezes serão permitido que eu venha a esse mundo reencarnar, para que eu possa corrigir os meus erros e as minhas faltas. Então as dores que recebemos são colheitas dos espinhos que arremessamos. Então, agora ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. Que frutos eu estou plantando? Quais as sementes que eu estou colocando na sementeira? O que eu vou colher lá no futuro? Temos que parar e pensar o que eu estou fazendo. Será que eu estou plantando boas sementes? Será que eu vou colher bons frutos? Temos que parar para pensar. Assim como nós temos que planejar as nossas vidas, né? a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, que ultimamente muita gente não está fazendo, né? Não está conseguindo fazer, tá? Temos que olhar para nossa vida, nossa situação normal. Temos que olhar por nossas sementes, por tudo aquilo que nós estamos plantando, para que a gente possa saber o que a gente vai colher no futuro. Há plantas que nascem para serviço, para o serviço de dia a dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto outras surgem para obras importantes no tempo, quais as grandes árvores, nutridas pelos séculos, destinadas às soluções dos nossos problemas de moradia. Assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato. Ao mobilizarmos outros, cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro. Então, ou seja, existem coisas da natureza que às vezes vêm nos favorecer e às vezes dão de mão beijada para todos nós, para você ver como que Deus é tão perfeito a tudo aquilo que Ele faz, que às vezes Ele nos dá, Ele estende as mãos para que a gente possa pegar e seguir em frente, nos dá o caminho, nos dá a luz de que necessitamos para que a gente possa seguir em frente, fazer o melhor de nós e dar o melhor de nós, e mesmo assim a gente tem os dois tapa-olhos, né, e a gente quer seguir o nosso caminho. Às vezes bancamos o teimoso, bancamos o infantis, bancamos a criança rebelde que não quer aceitar as coisas das melhores formas. Por quê? Obsessão? Eu estou com um espírito me obsediando, estou não sei o que lá que está me prejudicando, eu não sei o que lá. Não tem nada disso, somos nós mesmos.
Somos nós que somos arredios, somos nós que somos teimosos, somos nós que precisamos aprender. Não é o espírito obsessor que precisa aprender, quem precisa aprender somos nós. Se o espírito obsessor está em nós, ou está com nós, é porque nós demos brecha para que ele viesse, para que ele se encostasse em nós e estivesse presente conosco. Por quê? Não há necessidade disso acontecer. Então, quando nós somos vigilantes, quando nós oramos e vigiamos, quando nós praticamos aqueles ensinamentos que vieram para nós há mais de 2000 anos e que estão aí até hoje, e a gente não pratica, né? Por que isso acontece? Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e saber por que disso tudo aí, por que sofremos. Nós estamos plantando sementes de má qualidade e estamos colhendo ventos e tempestades. Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos à tensão da justiça. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro dos nossos delitos. Quando é que nós praticamos o amor? Quando que ele está forte em nós para que a gente possa ser libertado dos nossos delitos? Ultimamente o amor não tem estado forte em nós, né? Não está bem em nossos corações, em nossas mentes, nossos pensamentos. O amor ele praticamente está meio de lado, assim, está meio colocado de lado, né? Não sei, às vezes eu tenho vergonha de expressar meus sentimentos para com as pessoas. Eu não fui uma pessoa que foi criada no meio do carinho, eu não fui uma pessoa que estive no meio de uma família que me acolhesse e que me desse tanto carinho, tanto amor. Então, dessa forma, eu sou uma pessoa fria, uma pessoa às vezes calculista, uma pessoa que às vezes não consegue expressar seu amor. Mas eu posso mudar. Eu estou aqui, eu posso mudar. Eu já tenho conhecimento, eu já tenho idade suficiente, já sou grande, já sou adulto. Eu entendo as pessoas, eu consigo me entender, eu consigo ter essa força. Então, maior força do que essa, do que o amor que nos envolve, que ela pode expressar todos os nossos sentimentos e nos libertar de todos os agrilhões, né? Então a gente pode colocar em prática isso daí, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. Como eu disse, quando a gente faz as coisas com os olhos tampados, os ouvidos tampados, não ouve, não fala, não se manifesta, nós vamos nos fechar cada vez mais nesse mundo que está cada vez mais envolvido com outras pessoas, está mais globalizado. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta escolas. A justiça tece grilhões, correntes. O amor traz a bênção. Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis das próprias atitudes. Mais uma vez. Quem auxilia adquire o tesouro da simpatia. Quem perdoa eleva-se. Quem se vinga desce aos despenhadeiros das sombras. Tem uma pessoa que eu não consigo me libertar dessa pessoa. Não me dou bem com essa pessoa, não sei o que, não dá bem, eu não consigo perdoar, não consigo. Por que eu não consigo? Falta de amor? Falta de conhecimento? Falta de religião? Falta de fé? Será que eu consigo fazer pelo menos uma oração por essa pessoa? Será que eu consigo pelo menos vibrar por essa pessoa nos meus pensamentos, nas minhas orações? Já é um grande passo. Que todos nós temos um inimigo, todos nós temos uma pessoa que fez um grande mal para nós, que às vezes a gente não quer perdoar. E é onde que a gente aplica, né? Os pensamentos, as palavras, as ações, e é onde nós proferimos, né, palavras que às vezes não ferem diretamente, mas ferem indiretamente essas pessoas, que a gente sabe que o nosso pensamento tem um poder gigantesco de ferir as pessoas. Então, quando muitas das vezes estamos falando dessas pessoas ou falando mal de alguém ou de outrem, eu não consigo perdoar? Será que eu consigo esquecer? Tem que analisar, tem que pensar, saber o que está acontecendo. O errado sou eu? Ou o errado é a pessoa que está agindo contra mim? Não, que a pessoa no meu serviço me fere verbalmente, age contra mim, age de outra forma, a pessoa na minha casa ela não me entende, a minha família, meus pais, o que está acontecendo? Então todos nós temos essas dificuldades, todos nós vivemos num meio difícil, todos nós vivemos nesse meio em que as energias fluídicas que nos envolvem, elas estão às vezes positivas, às vezes negativas. Então cabe a nós, mais uma vez, ponderarmos essas situações e fazer com que isso se equilibre da melhor forma possível. Se eu não me entendo com essa pessoa,
Afaste essa pessoa, mas procure não ficar comentando, procure não ficar falando dessa pessoa. Será que eu estou agindo assim? Será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou pensando? É fácil? Não, não é fácil. É dificílimo. É muito difícil. Tá? É uma universidade que nós estamos frequentando e a gente não está sabendo. Tá? Porque a vida ela é mais do que uma universidade. É muito mais difícil que uma universidade, que a gente possa saber. A gente entra, fácil de entrar, mas o difícil é sair. Sair dela com o diploma nas mãos. Então a gente tem que pensar sempre da melhor forma possível. E se nós estamos aqui nesse sábado aqui, perdendo nosso tempo aqui, ouvindo uma pessoa que qualquer falar, né, é porque a gente tem interesse em alguma coisa, a gente tem interesse em melhorar em nós mesmos. Né? Eu tenho interesse em melhorar. Acredito que todos aqui estão pensando da mesma forma, querendo melhorar a si próprio. Então vamos pensar da melhor forma possível. Eu não consigo me expressar com essa pessoa, mas eu posso fazer uma oração à distância por ela. Posso fazer uma oração para mim mesmo, pedindo a Deus as forças que necessito para que eu possa mudar meus pensamentos, para que eu não haja mais de forma abrupta com essa pessoa. Que ela me esqueça, que eu esqueça ela, que futuramente Deus nos encaminhe da melhor forma possível, para que a gente possa recobrar todas as nossas advertências ou as nossas advências. Né? Quem auxilia adquire o tesouro da simpatia, quem perdoa-se eleva-se. Então quem perdoa eleva-se. Quem se vinga desce ao despenhadeiros das sombras. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que só arrojará livre e feliz a alegria da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir-nos em oração dominical, não necessariamente dominical. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Então, a gente deve refletir, pensar quantas vezes forem necessárias, perdoar, agir da melhor forma possível e a gente possa pensar para que a gente possa agir corretamente, levando o nosso espírito, levando as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que possamos crescer. Então, existe a profilaxia de tudo isso, de todos os pensamentos negativos do nosso ser, da nossa alma, dos nossos pensamentos, uma forma que a gente possa praticar, que a gente possa melhorar. O plano pessoal de cada um, a profilaxia dos distúrbios da alma baseia-se na vivência de pensamentos positivos, do bom ânimo, de amor de todas as criaturas em si mesmo. A profilaxia das doenças da alma constitui uma decorrência de conhecimento de cada um, que deve ter das leis da vida, que são voltadas inteiramente para o bem. E quanto às ações praticadas pelos seres humanos não sintonizarem com o bem, geram estados de desarmonias vibratórias na própria consciência, cuja percepção depende da sensibilidade de cada um. Mas, como explica André Luiz no livro Mundo Maior, mais uma vez, ele dá o mesmo exemplo no livro Mundo Maior. Céu e inferno, em essência, são estados de consciência. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo no processo retificador, tanto tempo quanto for necessário. Tudo se passa na vida como uma singular sementeira. Olha só, no mesmo livro ele já fala também aqui da sementeira, né? Daquilo que nós plantamos e daquilo que nós vamos colher no futuro. Tá? Então ele fala, se a pessoa praticou boas ações, deverá colher radiosos frutos. E se praticou o mal, cabe-lhe a responsabilidade de enfrentar as consequências do mal, sob a forma de sofrimentos, dificuldades e doenças. E como nós não queremos nada disso para nós, como nós não queremos nada desses pensamentos para nós, como nós não queremos isso daí para o trem, procuremos da melhor forma possível entender as situações que nos envolvem, os momentos difíceis de nossas vidas. Por que às vezes eu estouro? Por que às vezes eu não consigo me controlar? Por que às vezes os sentimentos de desânimo tomam conta do meu ser e às vezes aquilo que eu pretendia fazer, todos os planos que estavam ali na minha vida que eu queria realizar, eu não consigo realizar. O que está acontecendo? Será que sou eu que estou errado? Será que eu estou sendo obsediado? Será que eu estou se deixando acontecer isso? Então analisemos e pensamos da melhor forma possível de tudo aquilo que se passa ao nosso redor, nossas vidas, nossos pensamentos. Vejam, olhem as pessoas que estão ao seu redor.
olhem tudo, vejam, estejam sempre com ouvidos e olhos abertos. Mas nunca nos esqueçamos dessa situação. Pensamento positivo, seguimos em frente, temos Deus em nossas mentes, em nossos pensamentos, né? A espiritualidade maior que nos dá os nossos exemplos, nos ensinam e nos dão os exemplos daquilo que nós devemos fazer e a conduta que devemos ter diante de tais situações. Obrigado, Sérgio. Não, tá bom, tá ótimo. Tem um tempinho, dá pra gente fazer um... Alguém desejaria fazer um comentário, alguma colocação a respeito do tema? Não? 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 Poxa vida. Será que foi tão bem explicado assim? Colocações, por favor. Oi. Então, quando você diz entre o bem e o mal, a gente ser tolerantes e não tolerantes. Tá. Mas na sequência que a gente está passando ultimamente, tá muito difícil. Exatamente. Né? Tá muito difícil. Por mais que você saiba que você brigou com alguém ou você não vai... Você vai para casa com aquele pensamento falando, poxa, eu quero perdoar aquela pessoa, não quero ser assim. Tá, tudo bem. Mas passa, depois de 5 minutos, ainda vem aquela raiva. Eu acho que o mundo está com raiva, muita raiva. E isso está dominando. E está difícil de você, mesmo você tendo a consciência, está difícil de você conseguir virar esse jogo para o bem. Entendeu? Eu acho que, sei lá, como mesmo a gente está tentando fazer, sempre a gente sabe que a gente é culpado. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas aquilo fica porque são muitos anos, sim. Como se fosse alguém com um chicote de batendo todo dia, entendeu? É esse sentimento que talvez as pessoas estão criando. E o chicote não é alguém batendo, somos nós mesmos batendo nós mesmos. É a nossa consciência que nos perturba e nos castiga. Isso. Como se livrar disso? Que é devagar. Por mais que você fale para outra pessoa, ela vai te falar ao contrário. E a gente, às vezes, tem os nossos pecados, realmente. E vários. Tá, então eu vou responder da seguinte forma. Se eu soubesse a solução disso, eu acho que hoje eu estaria, assim, milionário. Eu faria o melhor livro de autoajuda que hoje poderia ter sido escrito. Então, como eu já comecei o texto, né, a hora que eu comecei a pequena explanação, eu já avisei, né? A situação que nós estamos vivendo parece que está cada vez mais difícil. Parece que tudo que nos envolve está ficando cada vez mais difícil. Então envolve tudo, situação financeira, envolve saúde, envolve problemas no emprego. Você vê que hoje tem milhares de pessoas desempregadas hoje, mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Então imagina a situação que nós estamos vivendo, a vibração que está nos envolvendo. Nós estamos numa cúpula, né? Estamos assim envolvidos numa situação assim, uma esfera assim terrível, tá? Uma energia negativa gigantesca. Então agora, né, nós que praticamos o Espiritismo, nós que estudamos o Espiritismo, agora seria a hora de nós sermos as pessoas multiplicadoras e não as pessoas que estão precisando de ajuda. Sabe, com todo o conhecimento que nós temos, que apesar que eu acho que tem muita gente que ainda está estudando, ainda está conhecendo, está em fase de conhecimento, mas agora nós devemos ser os multiplicadores e começar a explicar da melhor forma possível para aquelas pessoas que estão passando por essa situação, que a gente sabe que isso é momentâneo. Desde o primórdio da criação dos seres humanos, dos homens, a gente sabe que o sofrimento sempre existiu. Né? A gente sabe que nas guerras foram os piores sofrimentos, os piores momentos que aquelas pessoas passaram. A gente tem um exemplo aí da Segunda Guerra Mundial, o terror que foi que aquela gente viveu. E hoje praticamente nós estamos vivenciando isso daí. Estamos vivendo o terror, né? Estamos vivendo o terrorismo. Né? Não, imagina. Pode ficar sossegado, eu entendi. A gente consegue fazer isso que você está falando para uma pessoa. Mas tem outras que te olham, sim, quase que te... Entendeu? Então, aquilo, esse é que é um negócio. Assim, agora é a hora da gente aplicar a melhor frase que foi ensinada para nós há mais de 2000 anos e como a gente sempre fala, a gente nunca dá ouvido, a gente está sempre com o ouvido fechado, com os olhos fechados e com a boca aberta até demais. Orai e vigiai. É o que menos a gente faz. Tá? A gente pode até orar, mas a gente não vigia. Certo? A gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Então orar e vigiar nessas horas acho que é a melhor coisa que acontece. Então você orando e você vigiando, você tem as condições necessárias, você tem um equilíbrio emocional e espiritual. Quando você se eleva até Deus,
Né? Não é aquela oração que você chega, Pai Nosso, aquela oração decorada. É a hora que você simplesmente se entrega realmente em oração, em pensamento, né, para Ele, que você conversa de frente, assim, como fosse pessoa normal, não como um ser superior que vai arrasar a gente, que vai queimar a gente, que vai ferrar, mas uma pessoa normal, nos entregamos de corpo e alma, falando com Deus, falando com o nosso mestre, falando com a espiritualidade, todos os nossos problemas, que eles sabem todos os nossos problemas, não precisamos contar para eles os nossos problemas, eles sabem. Então é nos expormos e falar, meu Deus, dai minhas forças para que eu necessite, para que eu tenha condições de auxiliar aquele que de mim necessitar. Porque aquela pessoa que às vezes ela precisa, se ela estando bem, eu também vou estar bem. Então é um efeito cascata. Se um vai melhorando, outro vai melhorando, outro vai melhorando, outro vai melhorando. Então é a calma e a tranquilidade, principalmente nessas horas, é a calma e a tranquilidade, que é o que está faltando para todos nós e que nós não estamos tendo. Então, isso é o principal, oração. Né? Eu acho que é a melhor coisa. Você já respondeu, eu ia te falar, ia te ajudar. Completa, por favor. Não, que a gente fala muito, né, de que a coisa está feia, está ruim, então, mas nós que somos culpados, nós ficamos insistindo com isso. E uma coisa que você citou bem, quando você tem um inimigo, um desafeto realmente, se afasta. Entendeu? E aí você tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces, tem uma oração ao inimigo. Entendeu? E ele fala, ela é exatamente aquilo que você colocou. Você pede perdão para... Ela começa assim, né? Eu te perdoo, fulano, de tal, você bota o nome da pessoa. Aí você pede perdão a Deus também, certo? Pelas faltas cometidas, pelos erros que você cometeu, e também espera que Ele também te perdoe pelo que você também cometeu a Ele. Entendeu? Aí você começa, realmente, eu acho que é uma das orações muito fortes, é onde você começa essa prática. Aí depois você vai ter condições de pegar um passo à distância para essa pessoa, a mentalizar coisas boas para ela, vibrar quando estão vibrando, entendeu? Então, isso eu acredito que muda, porque isso aí que ela colocou é a psicosfera que está muito carregada só de coisas negativas. Exato. Só se fala em crise, agressões, matanças, assaltos. Eu dei o exemplo do que aconteceu com a esposa do Lula aí, o que aconteceu nas redes sociais. Então, foi uma coisa... Pra... e o triste é você ver que teve pessoas assim, altamente esclarecidas, né? Promotores públicos, foi médicos, né? A gente muito esclarecida, né? Fazendo isso. Isso que é triste, né? Exatamente. Agora, no meio espírita, eu acho que quando a gente recebe, que eu tenho alguns grupos, né, eu recebi algumas besteiras, né? Escrito por pessoas que se dizem espíritas, né? Sim. Eu deleto. E tento orientar a pessoa para fazer uma oração, que a melhor coisa é a oração, e lembrar sempre de Jesus, né? Que não acusava ninguém, né? Exato. Entendeu? Então, eu acho que é isso que nós, como já temos um pouquinho só de esclarecimento, temos que passar para as pessoas, né? E outra, a gente precisa tomar muito cuidado também muito com cuidado essas coisas também. das redes sociais também, que a gente já vê que tem muita gente processando e tudo, por coisas até... Que falam muita besteira. Aí, é uma coisa. Então isso aí foi um avanço tecnológico muito bom, mas ao mesmo tempo as pessoas estão indo para outro caminho. Exatamente. Né? Colocando coisas para agredir, ofender, né? Exatamente. Então a oração é muito importante mesmo. Isso aí. Obrigado. A respeito de tudo que vocês estão falando e comentando, tem uma mensagem do Emmanuel, que ele diz o seguinte, que nós vivemos perguntando, será que está certo o que eu estou fazendo? Será que é por aqui que eu vou? Será que eu devo fazer isso? Ele fala assim, Deus colocou tanto senso de discernimento nas criaturas, que a própria mosca sabe aonde encontrar o doce, o açúcar. Ou seja, não tem como reclamar. Tem que fazer a nossa parte. E o ensinamento de Jesus, com mais de 2000 anos, orar e vigiar. A gente se envolve. É normal, é natural você se envolver. Você não pode ficar ao par, não pode ficar ao lado, não pode ficar... Você só não precisa sintonizar com aquela situação. E é fácil? Não. Mas nós estamos num momento de multiplicar, não de se envolver com a situação. Não está fácil para ninguém, mas se fosse fácil... A gente às vezes até vê por aí fora, né, situações de pessoas aí, e a gente vê a comunidade espírita, né, comentando como é que estão agindo, né, como essas pessoas estão fazendo com outras pessoas, será que elas estão auxiliando, será que estão dando... Então a gente tem essa capacidade de as preces, as vibrações, que a gente faz às vezes à distância, que a gente consegue atingir.
que está mais do que explicado que o nosso pensamento ele tem um poder gigantesco, certo? Então a gente consegue, querendo ou não, atingir certas pessoas da melhor forma possível. Então a gente tendo boa intenção, saindo essa luz de dentro de nós, né, com essa luz que emana dos nossos pensamentos, ela possa atingir a todos os nossos irmãos, né, nós possamos melhorar, e que a gente já sabe que nós estamos começando a melhorar, a gente sabe que a economia do país já está começando a dar os primeiros passos, a gente sabe que não foi só Brasil, mas o mundo inteiro está passando por uma situação difícil. Então, que Deus nos ilumine e abra os nossos caminhos, estejam sempre conosco, guiando e nos protegendo. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado, Sérgio. Só para um gancho, nós estamos, a história, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Tudo que nós estamos fazendo hoje, nós não tínhamos há um tempo atrás. Então, nós não temos limites para o que nós vamos postar, o que nós vamos fazer, o que vamos comentar. Então, quando você começa a colocar alguns freios, começam a ter processados pelos comentários que são feitos, então você começa a valorizar aquele meio de informação. Hoje, as informações se difundem de maneira rápida, né? E você forma opiniões a respeito daquilo. Cada vez que você curte um comentário que seja danoso, que seja negativo, você está potencializando. Então, como o Vladimir mesmo colocou, como todo mundo tem que fazer, se é negativo, deleta, não curte. Não curta. Curta coisas boas. Curta coisas maravilhosas, mensagens de autoestima, de ajuda. Sabe? Vamos trabalhar nisso aí. Até nós aprendermos. É que nem criança, quando não sabe como é que fica, como é que faz a hora que ela aprende, acabou. Entendeu? Exatamente. Não, é isso que eu falo. Quando você. Não, eu estou falando de você. Quando eu falo é você que tem que saber selecionar. Então é isso. Seleciona, deleta o que não interessa e curte o que realmente interessa. Isso faz parte do crescimento, né? Agora, se você gosta, abraça, né? Abraça e vai embora. Quando é novo, é tudo justinho, né? Então depois é complicado. Bom, depois, né, de conversarmos a respeito do assunto, é um assunto que é muito amplo, realmente, mexe com muito, mexe com discernimento das pessoas. Quando você chama alguém para refletir a respeito das suas posturas, né? Então você começa a ver o mundo com outros olhos, né? Você começa a selecionar o joio do trigo, separar o joio do trigo, você começa a ver o que é bom, você preserva, o que não é tão bom, você descarta e assim vai até se melhorar. Ainda bem que nós temos esse planeta Terra que nos recebe para que possamos aqui vivenciar as nossas experiências, resgatarmos as nossas faltas e auxiliar aqueles que ainda estão no caminho. Obrigado, meu Pai, por esse mundo que aqui está. Mundo maravilhoso, mas é um mundo de expiações e provas. Espiar e provar. É uma faculdade. A partir daqui, do momento que você se melhorar, você não precisar mais vir aqui, é porque você já esgotou tudo que precisava fazer aqui. Você vai ter tarefas num outro planeta, num outro mundo, e assim sucessivamente, né? Mas obrigado, Pai, por estarmos aqui, porque é aqui que nós vamos refazer todas as nossas faltas. É aqui que nós vamos trabalhar o nosso melhoramento. É aqui que nós vamos crescer. É aqui que nós vamos aprender para retornarmos em condições melhores do que aquela que nós encontramos, né? Então, vamos refletir aí, né? Temos aí um monte de exemplos vivos para a gente, que viveram no mundo sem ser do mundo, né? Nos orientando, nos auxiliando. Tá bom? Então, depois dessas colocações, vamos chegar no momento de retribuirmos. Então, vamos convidar a todos aí para mais uma vez. Vamos colocar um sonzinho e tal. Então, vamos nos acomodando, vamos unindo os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, essas energias positivas, que elas sejam, Senhor, utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados, para os encarnados e os desencarnados, por todos os hospitais e leitos de dor, por todas as creches, todos os asilos, todos os orfanatos, todos os presídios,
para que todos, Senhor, sejam tocados no seu coração e sejam cheios de esperança, cheios de amor. O que falta para nós, Senhor, é amarmos. Nos ensina, ó Mestre, a amar. Nos fortaleça, Senhor. E todos aqueles que estão necessitados. Pelos governantes, pelos governados, por aqueles que têm o poder de decisão, Senhor, para que tomem as melhores posições em benefício de todo mundo, Senhor. Por todos os centros espíritas, todas as casas de oração, todas as igrejas, todos os terreiros, enfim, todos os locais de oração, Pai, em que pessoas se reúnem para a prática do bem, para a prática do amor, para a divulgação da caridade, dos seus ensinamentos, Senhor, para que sejam fortalecidos e transformem-se em faroleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos, Pai. Por todos aqueles, Pai, que estão no trabalho da divulgação da doutrina, para que sejam fortalecidos ante as dificuldades que se apresentem, Senhor. E vamos abraçar com muito carinho o Brasil, que está passando por algumas turbulências, mas que essas turbulências vão servir para fortalecer o seu povo, Senhor, para crescermos, nos modificarmos. E modificando-nos, conseguimos, Senhor, auxiliar os outros a se modificarem e vamos modificando gradativamente o mundo, Pai, transformando num mundo de amor, de respeito e por nós mesmos, Senhor. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo e aprendizado dessa doutrina maravilhosa que chegou até nós, graças a Kardec e graças aos aqueles que difundiram a sua mensagem, Pai. Felizes aqueles convidados para o banquete na mesa do Senhor. Que tenhamos uma boa semana com Deus nos iluminando, nos amparando, pois Deus está no comando. O mundo está sob o comando de Deus e dos companheiros da espiritualidade que nos auxiliam todos os dias. Uma boa tarde a todos, um beijo no coração e vamos em paz. Que Ele permaneça conosco por toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que são a aplicação dos passes. Primeiro vai entrar o passe magnético, se alguém tiver um passe magnético, né? E depois o passe espiritual. Se alguém tiver passe à distância, né? A hora que estiver na câmara de passe, avise para os passistas, tá bom? Para nós podermos realizar a aplicação dos passes. Uma boa tarde, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser.